Bom dia, vamos começar então o nosso webinar. Sejam bem-vindos a mais um bate-papo. Eu sou Márcia Aires, sou diretora de Relações da SBGC, de Relações com o Setor de Saneamento, e vou ajudar hoje, nesse bate-papo. O tema de hoje é pessoas 50 a mais no trabalho e aposentadoria e sobre a Longeva. A nossa convidada é Juliana Seidel. Ela é psicóloga, doutora em Psicologia Social e do Trabalho, idealizadora e CEO da Longeva, orientadora de carreira e para aposentadoria, especialista em longevidade, diversidade e inclusão. Eu fiz um resumo, tá bom, gente? Seja bem-vinda, Juliana. Obrigada, Márcia. Obrigada, Roberto, pelo convite. Também temos aqui a presença do nosso coordenador da nossa comunidade, Roberto Roncebauer. Ele é administrador de empresa, professor universitário, empreendedor e também integrante da SBGC, como nosso coordenador. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Bom proveito, eu estou ansioso para ouvir as palavras da Juliana. Obrigada. E nosso CEO, Fernando Fucanal, e ele estará fazendo a nossa abertura oficial do encontro. A palavra é sua, Fernando. Obrigado, Márcia. Bom dia a todos. Antes de qualquer coisa, queria agradecer a nossa convidada Juliana por aceitar o convite do nosso grupo, SBGC Master, em estar aqui conosco hoje, compartilhando seu conhecimento, sua experiência aqui com a gente. Agradecer aí os participantes, por estarem aqui presentes, E queria reconhecer o trabalho do grupo SBGC Master, que vem fazendo um trabalho bastante sólido aí para discutir o tema, incluindo a gestão do conhecimento nessa importante discussão. E também queria desejar feliz aniversário para nossa querida Márcia Aires, que hoje está fazendo aniversário aqui e escolheu aqui o nosso fórum para comemorar esse dia importante. Parabéns, Márcia, que você tenha muitos anos aí, longevos e produtivos, como você é e como a gente te conhece, E, então, bom evento a todos, aproveitem aí, esse dia especial aí com a nossa convidada Juliana. Juliana, obrigado, pela sua gentileza, pela sua atenção em estar conosco aqui hoje. Márcia. Obrigada, Fernando. Eu gostaria só de fazer uma regrinha hoje do nosso encontro, A nossa proposta é que a Juliane faça uma apresentação e nós vamos abrir para perguntas após a apresentação, tá bom? Vocês podem ir escrevendo no chat, para não esquecer, eu vou copiando e na hora que a gente abrir para as perguntas, a gente passa para a Juliana, tá bom? Então, Juliana, convido a você, a palavra é sua. Seja bem-vinda e muito obrigada, viu? Muito obrigada a vocês. Prazer em conhecê-lo, Fernando, na nossa reunião. Muito obrigada pelo convite, pessoal. Então, espero que seja uma manhã de boas trocas, de informações ricas para vocês. Vou compartilhar aqui a tela, então, com os meus slides. A gente vai conversar um pouquinho, Ficar atenta. Márcia, aqui está aparecendo que eu não consigo compartilhar porque não sou host. Tem que colocar... Mariana, você consegue? Eu já vou liberar. Tranquilo. Depois eu vou deixar aqui para vocês, No final da minha apresentação tem os meus contatos, mas algumas pessoas estão me pedindo no privado. No final eu coloco aqui para todo mundo também os links da Longeva, tá? Longeva Psi, como eu sou psicóloga e já tinha um Longeva registrado, mas depois eu deixo até o final, eu deixo aqui também os links todos. Deixa eu ver se eu consigo abrir agora. Prontinho. Agora eu consigo compartilhar.
estão vendo a minha tela, né? Sim. Legal. Então tá. Pessoal, então, em função, né, do que Márcia e Roberto pediram, a gente vai conversar hoje sobre mercado de trabalho e todos os desafios, né, que a gente também encontra para o público 50+, que exige de nós, então, uma reinvenção, tanto na carreira como na vida, de modo geral. Vamos falar um pouquinho também sobre conceitos relacionados à aposentadoria, né? Infelizmente, nossa sociedade ainda é vista de uma forma bem negativa. Eu vou trazer um pouco, então, de estudos também nessa área. E, ao longo dessa fala, a ideia é que eu também compartilhe um pouco do meu trabalho na Longeva, os serviços que a gente oferece. Então, a ideia é basicamente essa, vocês fiquem à vontade para colocar as dúvidas de vocês no chat. Em função do tempo, eu não trouxe nenhuma outra ferramenta, assim, digamos, para interação, né? Porque, às vezes, em curso dá mais tempo de utilizar Mentimeter, Mural, essas outras ferramentas virtuais que eu gosto bastante, para que a troca também seja leve. Às vezes a gente coloca coisa demais e não consegue aprender. Então, eu vou começar contando sobre... Existe a gente chama de construto, né, na academia, mais um conceito, um fenômeno que é chamado de carreira. É o que a gente tem que identificar muitas vezes nas pessoas que estão perdidas na carreira. A gente costuma dizer que não é a gente que escolhe, né? O tema é o tema que nos escolhe, o tema que nos chama, digamos assim. E eu gosto de contar um pouquinho essa história de por que eu decidi estudar essa temática, porque hoje eu estou com 37 anos, mas eu comecei a estudar esse tema com 23. E dos 25 até pouco tempo, para não dizer até hoje, as pessoas falam assim, mas você é uma menina tão nova, né? Tão jovem, está estudando aposentadoria, está estudando os mais velhos. O etarismo é tão forte na nossa sociedade que as pessoas estranham, né? Falam assim, mas você é tão bonita, por que você está estudando os velhos? Gente, eu fico chocada com essas falas, né? Mas isso acontece, tá? Então, assim, essa é uma foto ilustrativa, não é uma foto real. Deixa eu tentar... Vocês estão vendo também a minha imagem? Ou só porque eu queria ver vocês, mas eu vou tampar, né? Não, dá para tirar ver aqui. você. Vou deixar só... Pronto. Então, quando eu estava terminando a graduação em psicologia aqui na Universidade de Brasília, eu já sabia que eu me interessava bastante por questões vinculadas à psicologia social e do trabalho, gestão de pessoas. E aí eu falei, não posso me formar sem ter uma experiência na clínica, já que a psicologia é tão conhecida nessa área, eu gostaria de ter essa vivência. E entre todas as abordagens que eu conheci, aquela que eu mais me identifiquei é uma abordagem de atendimento em grupo, tá? Então, a gente abriu vagas dentro da clínica escola da psicologia, né? Onde pessoas como eu, na época em formação, atendiam sob supervisão dos seus professores. E então, a gente abriu as inscrições e quem se inscreveu foram mulheres, o que não é uma coincidência, já que as mulheres cuidam mais da saúde mental, né? Mas foi uma coincidência o fato de que todas elas tinham entre 50, 55 e 70 anos. E me chamou muito a atenção porque elas trouxeram vários temas. Claro, né? Em psicoterapia a gente costuma trazer, gosto de dizer que problema todo mundo tem, faz psicoterapia quem quer resolvê-los, né? Então, elas traziam, por exemplo, a síndrome do ninho vazio, né? Esse sentimento de vazio quando os filhos saem de casa, traziam dificuldade de iniciar novos relacionamentos, traziam dificuldades de relacionamentos, de fazer relacionamentos não só sociais, amizades, mas também, né, com parceiro ou parceira. Enfim, várias questões. A menopausa, também outro tema, etc. Porém, existia um tema que, quando elas traziam, não havia um consenso se essa seria uma experiência positiva ou negativa. Tá? E essa vivência era aposentadoria nesse grupo. E isso me chamou muita atenção. Né? Por que algumas mulheres estavam contando os dias para se aposentar, né? Já ali marcando no calendário, e outras mulheres não queriam nem sequer falar sobre esse assunto, porque o trabalho era tão importante para elas, tão significativo,
que elas não conseguiam se ver fazendo outra coisa, outra atividade, tá? E a gente vai falar um pouco mais sobre essas questões, mais ou menos para o meio da minha fala. Deixa eu deixar anotado aqui que são 9h15. Agora. Bom, e a partir daí, eu tive a oportunidade de conhecer o mestrado Erasmus Mundus, que eu não sei se vocês conhecem, é um mestrado europeu em que você tem a oportunidade de escolher 2 universidades diferentes na Europa, a depender dos temas, as universidades variam, né? E no caso, então, eu apliquei para a Universidade de Coimbra, como universidade que eles chamam de home, que é a principal, a casa, e a host, que seria a mobilidade, foi em Barcelona. E aí eu coloquei uma foto aqui para mostrar eu nessa época, com 23 anos, chegando em Coimbra, que é o Rio Mondego, passeando pela universidade, e eu já tinha escolhido que o que eu queria estudar era os aspectos que interferem no processo de planejamento e adaptação para a aposentadoria, com 23 anos. Eu já via poucas pessoas estudando isso no Brasil, né? Conheci na época Lúcia França, Carlos Anelli, algumas referências que a gente tem aí na academia, Dulce Helena Pena Soares, mas ainda via que existiam poucos estudos sobre esse tema aqui. E aí as coisas foram caminhando, eu fui publicando também, estudando o assunto. Quando eu voltei para o Brasil, em 2010, conheci pouquíssimas pessoas ainda que trabalhavam com esse tema e não vi abertura nas organizações também para viver disso, digamos assim, né? Então, eu trabalhei como analista de recursos humanos em empresas, né, em consultorias privadas aqui, consultora de gestão de pessoas de outras instituições, nunca quis fazer concurso público, e tive o privilégio de poder fazer essa escolha. E muitas vezes as pessoas fazem essa escolha, né, algumas porque também é um chamado, querer contribuir, eu acho muito interessante, e outras pela segurança e estabilidade financeira, como eu estou em Brasília, né? Essa é uma opção muito escolhida. E, felizmente, com o apoio, então, com o meu patrocínio, como eu costumo dizer, inicialmente eu decidi investir na vida já de autônoma e estou sempre aí. Entre 2010 e 2017, eu estava sempre oferecendo consultoria com, digamos, CNPJ emprestado, como a gente costuma dizer, né? Com outros amigos que já tinham empresas e ofereciam esses serviços para as organizações. E eu comecei oferecendo especialmente os programas de educação para aposentadoria, que é o que a gente gosta de chamar. E aí, mais para frente, vieram as outras demandas. Quando foi, então, em 2019, eu decidi abrir a própria empresa, porque as demandas já considerei que eram suficientes e para que eu pudesse, então, ter os próprios clientes. Vamos lá. Inicialmente, já que a maior parte hoje da nossa troca vai ser justamente sobre o que nós, como indivíduos, podemos fazer, né, para acelerar a nossa carreira, para transformar, enfim, para se sentir bem no trabalho, independente da idade, né? A nossa fala hoje vai ser muito em torno da nossa responsabilidade. Mas não tem como eu deixar de dizer que a gente não está vivendo, não estamos vivendo desde uma pandemia, né? Que ainda está aí, momentos fáceis. Então, infelizmente, a desigualdade social no Brasil cresce muito, né? A gente teve aí esse vírus para dificultar bastante, para exigir de nós uma transformação muita rapidez. Tudo isso traz dificuldades que, quando eu estou atendendo os meus clientes, eu não deixo, né, inicialmente de considerar que, infelizmente, todo esse contexto exige mais de nós, né? Então, a gente tem aí muitas pessoas vivendo o burnout, né, que agora se transformou também numa doença ocupacional, justamente porque a nossa sociedade nos exige estar constantemente produtivo, constantemente aprendendo, que é bom, é importante, mas a gente não pode deixar de considerar que em outros tempos era mais fácil conseguir um emprego ou um trabalho, tá? E aí, então, entrando nessa diferença, vocês também já sabem disso, aqui é só para a gente lembrar, que cada vez mais a gente tem menos emprego, né? Menos segurança também contratual, segurança psicológica, inclusive, no trabalho, e mais trabalho, né?
Então, aumenta o subemprego e aumentam também, por diferentes motivos, as oportunidades que a gente precisa olhar no mercado de trabalho. Então, tem algumas pessoas que já começam e preferem optar, depois da aposentadoria, por trabalho e não por emprego. Obrigada, Julieta, vi sua mensagem aqui. Então, muitas pessoas, todas as pessoas que eu atendo hoje, que estão aposentadas ou em processo de quase aposentadas, elas falam, eu não quero chefe, eu quero flexibilidade, eu quero autonomia, né? Eu quero finalmente ser reconhecida por trabalhos que eu fiz, que muitas vezes eu fiz, mas o nome que era da empresa era de uma marca, não era o meu nome, né? E qual é o problema, né, em colocar o nome da pessoa, se foi ela que escreveu o texto, se foi ela que fez o relatório? Então, isso surge como uma escolha para as pessoas que estão próximas da aposentadoria ou aposentadas, as que querem ou precisam continuar trabalhando, preferem oportunidades de trabalho, né? Mas a gente também tem aí pessoas de diferentes faixas etárias que gostariam e preferem, sim, de estabilidade, de fazer parte de um coletivo. A gente abriu algumas caixinhas de pergunta na divulgação desse evento, e eu me recordo que uma das perguntas era essa, não sei se essa pessoa está aí hoje, mas a pergunta era assim, eu não gosto de empreender, eu não quero empreender, né? E aí? Eu quero trabalhar como parte de uma equipe, de uma empresa. O que eu faço para me recolocar? A gente vai falar sobre isso hoje também. Existe essa demanda ainda, mas, infelizmente, quando a gente faz o trabalho de orientação profissional de carreira, por conta desse cenário, não tem mais como eu não estimular também essa pessoa a pensar em trabalho, além de emprego. Então, você quer emprego? A gente vai fazer de tudo para que você consiga um outro emprego, tá? Vou te orientar para isso. Porém, vamos pensar também, é claro que a gente aplica testes, né, para avaliar se essa pessoa já possui perfil empreendedor ou não, lembrando que todo mundo pode aprender, desenvolver esse perfil. Aceitar. Tem um outro fenômeno que a gente está vendo, que vocês já sabem, se estão aqui, já estão, né? Todo mundo sabe muito bem, que é o processo de revolução da longevidade, como algumas pessoas gostam de chamar, como o demógrafo José Eustáquio chama de tsunami grisalho, e eu não acho esse termo pejorativo, como algumas pessoas costumam dizer, que o Brasil envelhece mais rápido que países desenvolvidos, como França e Estados Unidos. Nossa expectativa de vida cresce. É claro que, infelizmente, a gente foi impactado pela pandemia, esses números acho que são de 2018, e eu tenho que buscar números mais atualizados, assim que tivermos, no sentido de que temos estados que vão cair aí em 2, 3 anos a expectativa de vida, né? A gente tem Santa Catarina hoje com a maior expectativa de vida do Brasil e o Maranhão com a menor, uma diferença de 13 anos. E a gente tem diferenças também, falando em desigualdade social, entre uma expectativa de vida de quem está na capital e quem está na periferia, né? Quem está no centro e quem está na periferia. Então, o Brasil, falar sobre reforma da Previdência, sobre transformações em prol de uma sociedade que envelhece tão rápido, políticas públicas, inclusive, é muito desafiador por conta da nossa desigualdade social, né? E o que faz sentido para um servidor público em Brasília, que mora no plano piloto, pode não fazer sentido para muitos trabalhadores que estão, quanto mais distante de alcançar a aposentadoria, são os que mais querem se aposentar. É uma realidade muito triste, muito difícil. E lembrar, aqui é um trecho do jornal Comércio, do ano 1960, mais ou menos, em que o ônibus entrou, vocês já devem ter visto também, que virou meme essa imagem do ônibus que entrou na Casa Humilde, foi apanhar a velhinha de 42 anos, porque era isso, né, pessoal? As pessoas na década de, como mostra aqui, 50, 60, morriam com quase 51. Então, 42 anos, isso, os impactos que traz, pensar que a gente tem hoje pesquisadores que já dizem que vamos viver 150 anos, 200, é difícil entender ainda, eu acho, como que isso vai impactar o nosso trabalho e a nossa vida. Uma outra revolução, que a Julieta comentou aí para quem estava no início, é a revolução tecnológica, tá? E aí eu falo, olha, eu estou velha. Segundo reportagens, né, de pessoas que estão estudando transformação tecnológica, eu não sou, por ser uma millennial, né, geração Y, eu não sou uma nativa digital. Eu tive que fazer cursos, né?
de facilitação virtual para poder aprimorar os serviços da Longeva na pandemia, né? Para não perder cliente, para poder, enfim, estar atualizada no mercado, assim como outras grandes empresas que existem também nesse ramo, né? Então, ao mesmo tempo, essa reportagem, que é de 2019, eu tenho essa revista ainda, ela fala sobre isso. Olha, é uma obsessão de contratar nativos digitais, né? O que é realidade, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que considerar também que todas as pessoas podem ir falando sobre os estudos científicos, que a Julieta também trouxe, né? Em função da experiência dela. Tem pesquisadores da área de gerações que dizem não faz mais sentido em gerações, não, gente. Não faz sentido. Porque geração é definido como aquele período de tempo em que a gente vivencia, digamos, costumes e um contexto tecnológico parecido, digamos, né? Então, eu gosto muito dessa imagem aqui, em que ela mostra, por exemplo, quanto tempo levou o avião para alcançar 50 milhões de usuários? 64 anos. Né? Mais de 6 décadas. Quanto tempo levou o automóvel? Também quase. Quanto tempo levou o telefone? 5 décadas. A televisão? 2 décadas. O computador? 14 anos. Né? A internet? 7. Né? Dizem que o Pokémon Go? 19 dias. Em 19 dias, haviam 50 milhões de pessoas brincando de Pokémon Go. Tá? Então, os estudiosos em gerações, a gente tenta classificar essas pessoas em gerações, sendo que, na verdade, daqui a pouco as transformações tecnológicas são tão rápidas que a cada 2, 3 anos a gente vai ter uma geração. Então, quando a gente, às vezes, acontece das empresas, você pode fazer uma palestra sobre diversidade etária? Tem como você contar como... Claro que a gente pode olhar, e existem, acho, também uma lacuna, se você quiser estudar isso, no mundo científico, né, ou, enfim, mercadológico, que seja, as gerações, de acordo com os pesquisadores do Brasil, a gente ainda utiliza termos e se refere a esses grupos de uma maneira muito europeizada, né, digamos assim, eurocêntrica. Então, o próprio termo baby boomers, né, quer dizer, as pessoas que nasceram pós-Segunda Guerra, o Brasil nem participou direito da Segunda Guerra. Tá? Uma vez eu estava escutando um pesquisador sobre gerações falar sobre isso, e ele, que era de fora, não lembro agora se é americano, enfim, canadense, ele comentou, no Brasil tinha que ser pré-plano real, né? Era cruzeiro, pós-plano real, pós-ditadura. Então, a gente deveria olhar para os nossos acontecimentos históricos e, enfim, conseguir entender por que essa geração procurou trabalhos estáveis, assim, né? Por que essa geração teve? Então, há também aí uma disparidade, uma diferença entre o que essas populações em países desenvolvidos vivenciaram e o que a gente está vivenciando, tá? E eu acho muito interessante, porque poucas pessoas no Brasil, que eu saiba, estão olhando para isso. E agora eu vou trazer, então, que eu acho que é bacana para a gente entender esse cenário, fenômenos recentes, que eu também venho estudando, dentro do mundo das carreiras. Tá? E vou explicar, então, em função, depois de apresentar esses 2 fenômenos, serviços que a gente oferece nessa área. E fiquem à vontade aí se surgir, se vocês quiserem compartilhar também, se essa é uma situação que vocês enfrentam. Então, como eu comecei estudando aposentadoria, e eu fui, então, observando as dificuldades, né, os desafios dessas pessoas em diferentes esferas da vida, social, pessoal e profissional, e identificando, então, o que faz com que essas pessoas queiram continuar trabalhando, né? Em geral, os aposentados querem continuar trabalhando, em primeiro lugar, para complemento de renda, porque a pensão social não é suficiente para manter o estilo de vida, o padrão de vida que ele tinha na carreira. Né? Em segundo lugar, os aposentados querem continuar trabalhando porque, infelizmente, no Brasil, muitos idosos, né, e aposentados custeiam a vida não só deles, não é só as contas próprias, é a conta da família. Né? Porque a recessão econômica tem feito com que os mais jovens também estão com dificuldade de inserção no mercado. As pontas, né, têm mais dificuldade, 25 menos, 50 mais.
E o terceiro motivo é justamente para se sentir útil, por considerar que tem saúde, que quer contribuir com a sociedade por mais tempo, tá? Então, nesse processo, eu comecei a atender muita gente privilegiada, não posso deixar de admitir, que estava, então, por exemplo, se aposentando no serviço público, que fez a mesma coisa por muito tempo, mesma atividade, mesmo cargo, às vezes mesma área, e fala assim, gente, como que eu trabalho agora? Né? Como que eu entro nesse mercado aí louco, volátil, com todo mundo usando rede social, se divulgando, tal, sendo que eu sempre fiz a mesma coisa, eu não sei se eu sei fazer outra coisa além do que eu sei fazer. E eu escutava isso facilitando os programas de preparação para a aposentadoria, né? Eu falei assim, será que tem um nome para isso? Então, o que eu acho legal é que eu comecei também, eu ingressei na academia interessada pelo tema sem saber nada da prática, e depois eu fui para a prática e fui buscando a teoria. E existe um nome para esse fenômeno que é um entrincheiramento na carreira. Tá? O que é isso? É essa percepção de uma pessoa que se sente imobilizada, na carreira atual, paralisada. Por isso que eu gosto, como entrincheiramento é um termo meio longo, difícil, eu gosto de usar o paralisado, tá? Então, às vezes a pessoa está insatisfeita, né? Ela não se sente mais motivada, só que ela não investe em uma outra carreira porque ela fala, vai me exigir muito, né? Eu já investi financeiramente, emocionalmente nisso que eu faço. Como que eu vou começar agora do zero, né? E é muito triste, na verdade, porque se pensar assim, gente, eu escuto isso de pessoas com 42 anos, né? Uma das pessoas que eu atendi que estava com depressão e tinha pedido licença médica, e uma pessoa que ama trabalhar ao ar livre. O domínio dela, a gente costuma, né, dentro, a gente conhece os interesses profissionais. Então, tem pessoas que têm muita dificuldade de trabalhar no ambiente de escritório. Mas aí, né, alguma pessoa poderia dizer, mas se adapta, né, aproveitando o hobby e tal, mas para outras é muito difícil. Ela preferia passar 80% ao ar livre, não 20% da sua vida ao ar livre. Isso é assim que ela entra em flow, é assim que ela perde a noção do tempo, né? São ceramistas, mecânicos, atletas, mas que estranho, profissões que não tem nada a ver. Pois é, não tem nada a ver. Mas são pessoas que têm um elevado índice no interesse pelo ar livre, por estar ao ar livre. Ou por trabalhar com as mãos, por exemplo, tá? E eu vejo essas pessoas no serviço público muito infelizes, né? E a gente tem aí também um outro cenário que é uma sociedade que se internalizou que médico, engenheiro, que certas formações são formações que trazem, né, sucesso e felicidade. Infelizmente, a gente está questionando isso, mas o que é sucesso na carreira? Sucesso é você perder a noção do tempo quando você está fazendo algo. Se você está olhando toda hora no relógio, quanto tempo falta para você ir embora todo dia, está na hora de você investir na sua segunda carreira. Uma dúvida, tá? E é isso, o tempo, ele vai passar igual. Então, se você não olha para isso agora, o tempo vai continuar passando. O que eu achei interessante investigar... Acabou, deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Exato, Lilian. Quais são perguntas frequentes, então, de pessoas que se sentem trincheiradas na carreira? São pessoas que dizem, eu já investi muito tempo, dinheiro, estudos na carreira atual, será? Vale a pena recomeçar? Ou então, assim, eu não sou feliz, mas o mundo mudou muito, eu não me sinto preparada. Ou será que eu sei fazer outra coisa? Eu trabalho com os mesmos... Me mutei aqui sem querer. Então, o que eu achei interessante é que eu estudei centralidade do trabalho, entrincheiramento na carreira, prática de gestão de pessoas, etaísmo como antecedentes, ou seja, será que eles explicam como essas pessoas se planejam para a aposentadoria? E não é bem só para a aposentadoria, é para o futuro, nas dimensões saúde, finanças, relacionamentos e estilo de vida, que estilo de vida também entra como essa pessoa ocupa o tempo. E para etarismo e entrincheiramento na carreira foram as duas únicas variáveis, né, que foram significativas e né, assim, a relação foi negativa, ou seja, quanto mais alta a pessoa se sente paralisada na carreira, menos ela se planeja para o futuro. Quanto mais alto é o etarismo dela, menos ela se planeja para o futuro nas 4 esferas, que traduzem qualidade de vida, saúde, finanças, relacionamentos
e o seu estilo de vida, né? Então, é muito importante ficar atento, porque pessoas que se paralisam na carreira também começam a se paralisar e cuidar menos de outras esferas, tá? Esse artigo eu estou escrevendo, ainda não foi publicado, mas espero que seja até o ano que vem. E um outro processo dentro de quem está estudando carreira, um outro fenômeno, é o que a gente chama de carreira proteana, tá? Então, foi-se o tempo, o que era carreira tradicional? Carreira tradicional é você entrar numa organização, numa empresa privada, num órgão público, e você está ali fazendo o que você tem que fazer, né? Está aqui a descrição do cargo, vou começar a fazer. Quando que eu vou crescer na carreira? Pode ser por desempenho, em geral, deve ter uma avaliação de desempenho aí, que a gente sabe que é das maiores dificuldades de quem trabalha com gestão de pessoas, é a avaliação de desempenho. Eu nunca vi situação mais delicada e complexa, né? Porque ou a gente tem os lenientes, os gestores que dão nota boa, né? Porque ele é uma boa pessoa, porque ele é botafoguense que nem eu, porque ele é amigo da minha filha, sei lá por quê. As pessoas no Brasil têm muita dificuldade de separar o papel profissional e pessoal em uma avaliação. Esse é uma outra questão cultural que a gente olha muito pouco, né? Não há uma transmissão de como se fazer uma boa avaliação de desempenho. E tem também quem crescia na carreira por antiguidade, passa o tempo, eu vou crescer, né? É uma questão, e tem, enfim, aquelas pessoas também que vão buscando se destacar. O que o mundo do trabalho hoje exige de nós, felizmente, infelizmente, porque há prós e contras nessa situação nova, que é a proteana, você é o responsável por crescer na sua carreira. E as pessoas vão crescendo, seja dentro de empresas, ou seja como autônomos, prestadores de serviço, em função do esforço que elas fazem, do quão atualizadas elas estão, do quão cientes da rede de contatos, dos seus competidores, dos serviços que têm alta demanda, então agora eu vou focar nisso. Tá? E a Covid-19, né, a pandemia, ela intensificou essa exigência da quarta revolução industrial, que é, olha, você é o responsável por se manter atualizado, motivado e satisfeito. Então, é muito importante, as pessoas que, em geral, querem crescer na carreira e trabalham numa empresa, para quem não gosta de se autopromover ou de bajular o chefe, é muito difícil para essas pessoas. Porque a gente fala, e aí, você tem compartilhado as novas ideias? Não sei, eu não gosto, não me sinto bem, né? É uma característica, assim, que a gente vê, utilizando aí o estereótipo que a gente está acostumado, entre os baby boomers, de ter pessoas aí entre 50, né, e 65 anos, falar, ai, gente, eu acho muito chato ficar, né, buscando outras oportunidades e tal, eu deixo as coisas acontecerem, mas infelizmente o mercado exige hoje que a gente busque. Tem um comentário aqui? Depois eu vejo. A Julieta mandou para mim. Por que chama proteano, né? As pessoas, que nome esquisito. Então, o Douglas Hall, que é um dos estudiosos de carreira aí internacionais, maravilhoso, ele tem estudos muito legais, ele propôs esse termo aí na década de 70, 76, e ele vem da mitologia grega. Proteu era um deus marinho, filho de Oceano e Tétis, que tinha como dom assumir diferentes formas, de acordo com a sua própria vontade. Então, o proteano, ele vem daquela pessoa que é capaz de ser flexível, se adaptar às mudanças, né? Quem tem mais facilidade, tem algumas pessoas que gostam. Eu, por exemplo, sempre percebi, né, como eu trouxe, que em ambientes extremamente organizados, estruturados, né, às vezes burocráticos, eu não me sentia bem. Eu sentia que aqueles ambientes impactavam a minha saúde mental, assim, direto, né? E também é característica, de fato, dos millennials e da geração Z. A gente ter uma ideia e a gente quer colocar essa ideia em prática amanhã, né? O quanto antes. Isso tem que depende, tal, de aprovação, não sei o quê, né? Do bom humor do chefe. Isso, enfim, nos desmotiva bastante. Mas, ao mesmo tempo, é importante ser flexível, claro, com questões relativas à política, a status, a poder, que também interferem, claro, quando a gente consegue ou não consegue, né, uma proposta e tal. Mas a questão é que a carreira proteana pressupõe, então, que é o trabalhador quem deve gerenciar a sua carreira. Então, é importante que você avalie constantemente, né? Quais são os meus valores hoje? E os nossos valores podem mudar, né? Quais são as competências técnicas e socioemocionais que eu devo adquirir para me manter nesse trabalho para alcançar outro que eu queira?
Algumas pessoas conseguem fazer essa avaliação contínua das suas aspirações, do seu nível de exigência sozinhas, e outras não. Outras pessoas precisam de ajuda. E a orientação profissional de carreira vem para ajudar essas pessoas que têm dificuldade de fazer isso sozinhas, tá? O próprio equilíbrio também entre o tempo, né, o equilíbrio trabalho, vida social, o tempo dedicado à família, e a pandemia também dificultou bastante esse equilíbrio, facilitou para algumas pessoas e dificultou para outras, na verdade. Ela também é característica desse fenômeno que se chama carreira proteana. Então, o que eu gostaria de trazer hoje é essa reflexão de que para enfrentar uma reinvenção, a gente sempre tem que olhar para dois mundos, né? O nosso mundo interno, então mergulhar internamente, quem sou eu no aqui e agora, quem eu me tornei, né? Às vezes eu fui muito feliz numa carreira, mas eu não sou mais. Eu escuto muito essa fala, assim, de pessoas que estão... Estou atendendo uma pessoa agora que trabalha para uma grande empresa em São Paulo. E é incrível, eu fiquei muito feliz porque essa grande empresa em São Paulo decidiu pagar, né, me contratar para oferecer serviços de construção do projeto pós-carreira para esse funcionário. Funcionário há mais de 30 anos nessa empresa, ganhando muito bem. A empresa vira para ele assim que ele está próximo de se aposentar e fala assim: fulaninho, se você quiser, você pode continuar trabalhando para a gente como prestador de serviço, recebendo a sua aposentadoria e ganhando bem por fora, com toda a expertise que você tem. E ele disse, não. Ele disse, aí a gente foi para a sessão e ele falou, Juliana, eu não sei se eu vou ter ou não um projeto pós-carreira, se eu vou identificar esse propósito que vai se traduzir num hobby ou vai se traduzir numa nova carreira. Eu não sei. Eu só sei que não vai ser com o que eu fazia antes. Essa é a única certeza que eu tenho. Eu não quero continuar trabalhando com vendas, porque ele sempre trabalhou com vendas. E eu sei que eu poderia ganhar muito dinheiro ainda fazendo treinamento, consultoria em vendas. Eu não quero. Essa é a única certeza que eu tenho, tá? Então, é muito importante ter. Tem gente que quer continuar na mesma área de atuação, como eu falei, né? Tem gente que não. Então, olhar internamente é fundamental, mas olhar para fora também é fundamental. E aí, o que acontece muito, que foi o que a Julieta também comentou no início, são pessoas que estão olhando só para dentro, querem tomar a decisão, peraí, mas quais são as profissões que estão em alta hoje? Não é só um jovem que está escolhendo a primeira formação, a primeira carreira que tem que olhar para o mundo externo. Somos todos nós, né? O mundo está mudando e eu preciso também me manter atualizado para identificar quais são as demandas, né? Não faz sentido oferecer um serviço hoje que não tem demanda, certo? E essa visão também de que, não, tem muita gente vendendo bolo. Não, vender bolo não vou ser confeiteira, não é quantidade. Só aqui na minha esquina tem 7. Não, mas o seu bolo é só você quem faz. O seu jeito de fazer é só você quem faz. E vender bolo é algo que continua. Todo mundo faz aniversário, ou tem comemorações, ou gosta de comer bolo. Bolo não saiu de moda, né? Para dar um exemplo. Depois eu vou dar um exemplo também, se eu conseguir entrar aqui no Instagram, de uma pessoa que eu atendi, que tem 34 mil seguidores, e se aposentou da carreira, e hoje vende bolo, e ela tem agenda cheia. Como planejar, então, essa transição para a carreira? Se você é capaz, então, de olhar para essas questões sozinho, não tem jeito. Existem 4 grupos de competências que você tem que olhar, tá? E que traduzem, claro, o lifelong learning. Não tem alguém, aqui a gente tem, somos 22 agora, tem alguém que nunca ouviu falar nessa expressão? Não tem, né, gente? Não tem. Não é uma questão assim, a geração nova está exigindo. Não, isso é do mundo do trabalho atual. Se você está no mundo do trabalho atual, você tem que estar aberto a aprender, ponto. Não existe outra situação. E você tem que olhar assim para competências técnicas, então, dentro da minha área, seja bolo, seja mecânica, seja, né, sustentabilidade, a minha área, carreira, quem que está lendo? O que está acontecendo nesse mundo, né? As competências socioemocionais, e aí os maduros, claro, ganham muito, sim, porque tempo de vida, experiência de vida, regra geral, traz também, né, essa madurez socioemocional. É importante olhar para isso. Tem que olhar para as competências tecnológicas, não tem outro jeito. Então,
Muita gente fala assim, então, eu quero ser prestador de serviço, mas tem que ter, eu odeio Instagram, não odeio, não gosto, não tenho nem pessoal, tem que ter o profissional. Depende, né? A rede social, assim, que vale a pena você ter uma rede social para divulgar o seu serviço, na minha opinião, vale. Precisa ser todas elas? Precisa postar sempre? Não, não precisa. Essa é uma visão que o próprio programa, né, que o próprio aplicativo fica induzindo a gente a se viciar e tal, mas o que eu acho importante compartilhar com vocês nessa minha experiência aí, que sempre fui autônoma, é o seguinte: o que funciona no Brasil, de verdade, é boca a boca, sabe assim, até hoje. Então, eu sempre pergunto, fulana quer fazer orientação de carreira, que legal. Quem foi que te indicou? É um ex-cliente. Assim, ou então, nessas oportunidades que a gente está tendo agora. Alguém que, poxa, assisti a palestra da Juliana, achei muito legal, vou mandar uma mensagem para ela, tá? Mas é conhecendo o trabalho da pessoa por indicação ou diretamente. O que a rede social faz? Ela confirma que aquela pessoa trabalha com isso. Então, quando as pessoas falam, é muito comum essa fala, muito. Fulaninho me indicou você. Aí eu pesquisei no Insta e te achei. E vi que você realmente trabalha com isso. Aí eu achei seu site e vi que tem aqui a descrição dos 5 serviços que você mais oferece. Então, um blog que seja, um WordPress, pode fazer no Wix, de graça, um site para você colocar lá, ou o seu LinkedIn. Então, dependendo da área, é melhor o Insta ou o LinkedIn, tá? O Facebook hoje ele está em processo de transição. Vamos ver aí quando virar metaverso. Mas, enfim, é muitas vezes para, de fato, confirmar o que essa pessoa faz, para ver, nossa, ela realmente publica conteúdo sobre isso. E é por isso que eu me preocupo também em fazer isso. Mas o trabalho, regra geral, o cliente, ele vem por indicação. E competências empreendedoras, essa visão de que empreender é só para quem vai abrir um negócio, uma visão muito... Eu não preciso aprender competências empreendedoras porque eu quero... Gente, o intraempreendedorismo, e ser empreendedor, eu costumo dar o exemplo das mães, né? Por que as mães reclamam tanto de carga mental? Porque quando a mãe, ela vai para o aniversário e ela tem um neném, ela fala, bom, eu vou para um aniversário, então eu vou passar 5 horas fora. E eu tenho um neném de 1 ano, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar comida, tenho que levar 2 roupas, tenho que levar 3 fraldas, tenho que levar isso, tenho que levar aquilo. O que essa pessoa está fazendo? Ela está antecipando um problema. E deveria ser natural que os homens também brincassem de bonecas, ou que as mães também, né, ensinassem os seus filhos homens a fazer antecipação de problema. Isso é competência empreendedora, tá? Ter visão de futuro. É assim, não, mas espera aí. Pode ser... Se eu tinha 23 anos, pensei assim, engraçado. Daqui a pouco, no Brasil, vão ter X milhões de aposentados, por que não tem ninguém olhando para isso? Acho que eu vou estudar isso. Não estou querendo, né? Ai, nossa, que prepotente. Mas eu escutei muito isso. Nossa, você teve uma visão de futuro. Você tinha 23 anos, você queria estudar aposentadoria. E eu não vou... E agora, né? É o primeiro momento, apesar de que eu não trabalhei só com isso inicialmente, mas assim, em que realmente a agenda está cheia, a demanda está altíssima. Essa demanda realmente aconteceu, ela existe, né? E de orientação de carreira também, para pessoas maduras e de todas as idades. Então, vamos colocar aqui, já eu vou ver os comentários de vocês, porque eu falo demais, né? Não sei se eu vou conseguir mostrar todos os slides. A Márcia me avisa quando eu tiver que pausar. Está faltando 3 minutos para o seu tempo. Só 3? Era até 9h50. Eu ia passar, mas eu comecei em 9h15, Márcia, não? Pode ser mais um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho, eu vou falar, Márcia. Hã? Deixa ela falar, Márcia. Deixa ela falar. Eu queria abrir para as perguntas, mas tudo bem. Não, claro, com certeza. Eu vou até 10 horas? Pode ser. 10 minutos? Pode ser. Aí a gente abre para perguntas, porque eu também coloquei mais slides pensando assim, eu acho que eu vou precisar desse para responder uma pergunta, sabe? Tá bom. Quais são as principais demandas hoje que a gente tem de orientação profissional de carreira? Só respondendo, então, uma pergunta que costuma vir bastante. Vocês atendem pessoas jovens? Atendemos. Não é o nosso maior público de busca, porque o nosso foco são os maduros, né, os longevos. Mas também quem, às vezes, o meu filho está precisando descobrir o primeiro curso, né, que ele quer fazer
para prestar Enem, vestibular e etc., ou primeiro emprego, a gente oferece também. Mas só para explicar que aqui os exemplos que eu vou dar são do público que a gente mais atende, é 30 para cima, né? Entre 30 e 50 mais. Então, as duas primeiras demandas são, como eu já trouxe também aqui, né? Busca por um novo emprego ou busca por um novo trabalho. Então, a pessoa que quer buscar um novo emprego, ela não está satisfeita com a empresa ou organização para a qual ela trabalha, certo? Então, são pessoas que preferem ou precisam de mais estabilidade, certo? E aí, as atividades são várias, mas envolve... Na verdade, essas atividades envolvem praticamente todas as demandas, que é revisar o currículo, tanto uma versão em Word, que seja enxuta, 2 páginas no máximo, independente de você ter muita ou pouca experiência. O ideal é que você consiga inserir isso em 2 páginas, porque os recrutadores, eles não ficam olhando currículos muito longos, e depois você vai copiar e colar essas informações no site da Cato, Glassdoor, Indeed. Então, assim, não adianta ter um currículo muito grande também, a não ser que você tenha um Lattes. Se você for acadêmico, você tem um Lattes e você tem um currículo de 30 ou 70 páginas. O LinkedIn, vale muito a pena manter atualizado hoje. O LinkedIn é a maior rede social profissional do mundo, mais da metade da população economicamente ativa no Brasil hoje está no LinkedIn. Eu falo muito isso aqui em Brasília, porque as pessoas, os servidores públicos, usam muito pouco. Muitos clientes aparecem para mim via LinkedIn, tanto pessoa física como empresa, né? Inclusive, o Roberto escreveu para mim via LinkedIn. A ativação da rede de contatos é outra parte que a gente faz muito. Algumas pessoas têm muita dificuldade de fazer isso. Treino de entrevista e aplicação para as vagas, né? São atividades comuns nesse processo. Tem aquelas pessoas, então, como eu falei, especialmente as que estão se despedindo da carreira tradicional e querem continuar trabalhando depois de aposentadas, estão buscando, em geral, um trabalho, tá? Então, elas querem oferecer um serviço ou produto, querem flexibilidade, não querem ter chefe, querem ser capazes de inserir inovação na sua prática, tá? Então, aí a gente também vai avaliar, vai abrir ou não vai abrir uma empresa? Pode ser que precise, pode ser que não. Vai investir ou não em parceria? Vai prestar serviço? Vai contratar pessoas ou não? Vai ter ou não uma identidade social, identidade visual com naming, logomarca, etc. Vai ter site ou rede social? Não, são decisões importantes que variam, depende do trabalho, depende do quanto essa pessoa quer investir. As outras 4, né, mais 2, no caso, demandas. O redesenho de carreira. Uma demanda que surgiu muito, né, que aumentou muito agora na pandemia, é assim, olha, isso aqui eu não quero mais, não. Eu não sei bem o porquê, mas, assim, pessoas que escolheram um curso de formação, a área, porque o pai queria, sabe, assim, eu fiz biologia porque minha mãe disse que eu gostava de animal. Juro, parece mentira, mas eu já escutei isso. E aí eu não sou feliz, ou, assim, eu sempre quis trabalhar com filosofia e eu não investi nisso porque eu achava que não ia dar dinheiro, e hoje eu passo meu tempo livre todo lendo filosofia e trabalho com o que eu não gosto. Então, são pessoas que, assim, eu quero seguir um outro caminho de carreira, porque o que eu segui não faz sentido para mim, e eu vou adoecer se eu não recomeçar. Aí a gente volta do zero, para identificar. O processo de autoconhecimento, ele faz parte de todas as demandas, mas especialmente nesse, né? Essa pessoa tem que voltar para olhar quem é ela agora, qual é o propósito, quais são os reais interesses profissionais, as competências que ela já adquiriu, o que dá para aproveitar da experiência? Sempre dá para aproveitar. Que seja rede de contatos, né? Alguma experiência aí que a gente consegue puxar para fazer o redesenho, né? Que em inglês também é utilizado esse termo de design your career. E tem o ponto 4, que é algo que a gente começou a fazer há pouco tempo, e é interessante, porque às vezes a demanda vem antes do serviço, né? É a aceleração. A gente está vivendo, como eu falei no início, aquele mundo tão volátil, tantas transformações, né? O mundo VUCA, bunny, acelerado, incerto, instável, blá, blá, blá. Tem gente que vira e fala assim, então, eu queria fazer orientação de carreira. Tá bom, qual que é essa demanda? Você está infeliz no emprego? Não. Você gosta da sua carreira? Gosto. Você, não sei o que. Eu falei, então, por que você está procurando orientação de carreira? Porque eu quero ver se eu estou no mercado. Eu quero ver se o que eu ganho bate com o que as pessoas estão ganhando. Eu quero ver se tem algum curso que eu não deveria fazer para me aprimorar. Então, assim, a pessoa ela quer se manter ali em alta, sabe? A ponto de que se a empresa não vai me demitir
porque eu estou, assim, na frente, eu estou com os cursos da minha área, os mais atuais, então, assim, às vezes tem gente que se sente estagnado e quer, então, acelerar a carreira, buscar novos desafios, mas também tem gente que já está na crista da onda na sua área e ele quer acelerar mais ainda a carreira, tá? Essa demanda é uma demanda que surgiu há pouco tempo. E aqui eu coloquei a fotinha minha, né, que oferece esse serviço, e da Roberta Casari, que é a minha parceira de São Paulo. Apesar de que hoje a gente atende pessoas do Brasil todo. Mas eu conheci ela num evento para a Embraer, eu acho, já tem uns 3 anos. A gente também se encontrou no congresso de orientação da ABOP, Associação Brasileira de Orientação Profissional de Carreira, e ela também é associada à ABOP, ela está fazendo mestrado agora, então é uma pessoa que eu vejo que se atualiza constantemente, participou de cursos que eu ministrei, estava sempre ali, e aí eu a chamei para ser minha parceira, e ela divide, então, essa demanda de atendimentos comigo hoje. Pode ser que mais para frente eu precise de mais parceiras, mas, por enquanto, nessa área somos nós duas. Para finalizar, como a gente tem 5 minutinhos, eu gostaria, então, de dizer que quando a gente conversa sobre o propósito hoje, a gente fala bastante sobre Ikigai. E esse livro, assim, identificar o propósito, os interesses, é muito mais do que só responder o que eu amo, aquilo que eu sou bom, né? Que eu posso ser pago, que o mundo precisa. Aqui é uma introdução, digamos assim. Mas eu recomendo esse livro, o livro Ikigai, que significa, em japonês, o que me faz despertar todas as manhãs. E é muito comum, então, no processo da aposentadoria, quem está no planejamento fala assim, não, gente, para que isso? Eu vou ter plenas condições de viver, né? Vamos supor, uma pessoa privilegiada que fala, eu vou ser independente financeiramente, ou seja, eu vou conseguir, com a minha pensão social complementar, renda, herança, aluguel de imóveis, seja o que for, aqui em Brasília tendo muitas pessoas nessa condição, eu não preciso continuar trabalhando por questões financeiras. Só que o processo de adaptação à aposentadoria, a primeira fase que vem, tá? E isso é nos estudos internacionais, é chamado de honeymoon phase, lua de mel. É a mesma fase que a gente chama quando a gente vai desfrutar e celebrar o casório, né? O casamento. Então, o que acontece? As pessoas não olham muito quando estão na carreira para o seu Ikigai, para o seu, acho que isso, não vou, eu vou ficar de pernas para o ar. Porque o que a pessoa quer fazer assim que ela se aposentar é não fazer nada. E tá no direito dela, né? De desfrutar essa lua de mel, de viajar, de só cuidar das relações familiares, sociais, netos, amigas, amigos, etc. É natural, tá? Só que o período dessa lua de cada indivíduo varia muito. Tem gente que fica 6 anos, tem gente que fica 6 meses, tem gente que fica 6 dias de lua de mel. E aí chega um momento e fala assim, não, peraí, mas e a minha rotina? Então, assim, teve uma outra pergunta, já estou respondendo outra pergunta que era assim, Juliana, as pessoas precisam estar trabalhando, empregar, né, assim, ter um trabalho formal para se sentirem felizes na maturidade, tá? Porque tem muita gente hoje vendendo esse discurso. Eu escuto muito de grandes empresas de São Paulo que trabalham com vendas para, né, pessoas maduras, tem que continuar trabalhando. Aí o pessoal posta todo dia no LinkedIn, que é uma pessoa de 98 anos, eu falo, gente, eu fico assim, gente, essa pessoa de 98 anos, ela não é um super-herói. Não tem que também valorizar. Essa pessoa, ela está numa condição de que a pensão social não é suficiente para ela. Por isso que ela está trabalhando. Ela fala isso na reportagem, o pessoal está lá celebrando. 100 anos, seu fulano, seu Oscar está funcionário, né, do ano. E eu falo assim, gente, socorro, né? Eu acho uma visão um pouco reducionista, porque, na verdade, e conheço várias pessoas que se dividem nos papéis que a gente chama de familiares e sociais e estão muito bem na aposentadoria, desfrutando o tempo livre, né? Inclusive, esse é outro fenômeno que a gente observa muito, que é assim, a minha dificuldade não foi aprender a trabalhar, foi desaprender a trabalhar, foi me permitir usufruir do ócio criativo, porque hoje eu leio, eu viajo, eu conheço pessoas, eu me sinto útil para a sociedade sem ter um emprego ou trabalho, e está tudo bem. Então, essa escolha de seguir ou não trabalhando, independente do tipo de trabalho na aposentadoria, ela é uma escolha extremamente individual e subjetiva, tá?
E como o reconhecimento das pessoas que a gente ama interfere muito também nessa decisão, um dos processos desse trabalho é fazer com que a pessoa assuma o que ela quer. Então, tem muita gente que fala assim, não, eu vou me aposentar, eu não vou fazer nada, porque eu combinei com a minha esposa que a gente vai, sei lá, ficar na roça, a gente vai para o campo e a gente vai plantar uma horta orgânica e vai ficar lá. Legal, bacana que você está sendo parceiro, né, da sua companheira e tudo, mas você quer isso? E às vezes a pessoa chega e fala, não é o que eu quero. Mas será que eu não vou desapontar a minha companheira ou companheiro se eu falar para ela que não é isso que eu quero? Tem gente que fala o contrário. Pô, a minha esposa quer viajar para a Europa, ela quer fazer eu não quero ficar no meu sítio, eu quero pescar. Isso faz com que as pessoas terminem um relacionamento na aposentadoria? Não necessariamente, porque o diálogo é tudo. Eu conheço casais que cada um teve um interesse diferente e cada um desfruta o seu interesse e se encontra quando possível e mantém uma relação saudável, né? Com essa independência de escolhas também. Mas também conheço muita gente que já sabe o que gostaria de fazer na aposentadoria e não faz porque tem dificuldade de assumir para si mesmo o que quer fazer, tá? Então, eu vou terminar com essa reflexão. Eu trouxe também um trechinho de vídeo, eu posso passar, se houver tempo, né, até o final, mas pode vamos para as perguntas. O vídeo, pode passar. Pode passar? Pode. Então, É que eu só estou querendo ver, tem algumas perguntas aqui que eu queria ver se o pessoal tem para a gente. Aí você continua, se você quiser retomar com alguns slides, fica tranquilo. Tá bom. Que eu sei que também é importante dar tempo para vocês. A minha tia querida está aí, Ana Seidel. Obrigada por ter vindo. A minha tia agora está trabalhando, se você quiser falar, te tirar o microfone, deixa eu tirar um pouquinho aqui, depois eu coloco de novo para ver vocês. Meu tio também está aí, não. Ele também falou que ia entrar. Oi, Juliana. Parabéns. Oi, tia. Parabéns, maravilhosa a sua palestra, muito legal. Esse tema é realmente fascinante. Obrigada. Às vezes não tem a possibilidade, né, da família participar, dessa vez eu chamei. E você agora, no caso da minha tia Ana, agora está trabalhando né, está desfrutando esse ócio também fazendo crochê, depois de ter dado aula de jornalismo por muitos anos, né, tia? Um trabalho bem diferente. Eu continuo numa instituição particular, centro universitário aqui de Brasília, CESP, 2 vezes por semana. Uhum. Eu sou revisora dos conteúdos EAD, do ensino à distância, que a faculdade está investindo muito no ensino à distância. Mas aí está surgindo uma oportunidade, até surgiu ontem, de eu fazer um conteúdo, sabe, assim, sobre preconceito linguístico. Aí eu fiquei, aceito ou não aceito, porque as faculdades particulares pagam mal, né? Pagam mal para coisas assim muito trabalhosas, né? Mas aí eu vou aceitar o desafio, porque como até essa webinar me ajudou até porque a gente tem que acreditar, né? A gente tem que continuar, é importante, né? Criar alguma coisa. Então, eu queria agradecer a oportunidade. Não estou nem arrumada, porque eu nem ia aparecer, mas vou batom, não repare, gente. Tranquilo. Mas pessoal muito vaidosa, mas muito obrigada por estar aqui com vocês. A Juliana é um exemplo, né, para mim de pessoa esforçada, pessoa inteligente, minha sobrinha. Parabéns, viu, Juliana? Obrigada, e é isso aí. Eu não parei totalmente, mas eu estou cansada, eu confesso, de trabalhar. Eu tenho 65 anos, trabalho desde 17 anos no jornalismo, aí trabalhei quase 30 anos no jornalismo, estou quase há uns 17 anos nos centros universitários. É cansativo, né? Tudo você muito cansativo. Uma coisa que eu... Mas eu estou gostando de fazer crochê, estou adorando ver filme. Curti. Obrigada, gente. Aí você pode avaliar isso também, né? Assim, será que isso vai ser só um hobby mesmo, crochê, ou pode se tornar algo que você possa vender, além de presentear a família, como você já tem feito, né? Eu acho que não vale a pena vender, não vale a pena, porque dá muito trabalho, demora muito e eles não valorizam. Assim. Eu prefiro fazer para dar de presente para a família, para mim, para minha casa. Eu acho que certo. Sim. Tudo isso são análises que a gente faz. Assim como eu costumo dizer também, você está nessa decisão, surge uma oportunidade de trabalho, será que eu pego ou não?
uma técnica bem simples, né? Mas assim, escreve os prós e contras dessa escolha, porque quando a gente escreve e coloca, né, assim, as palavras no papel, a gente concretiza. E isso muitas vezes ajuda também a tomar decisão, né? Se vale a pena. Deixa eu dar uma olhada aqui nas outras perguntas. Raquel comentou: comigo ocorre um fato curioso. Sou cada vez mais exigida, cada vez tenho que ter mais entregas. Deixa eu só mutar o microfone da tia aqui. E cada vez a minha avaliação é feita de forma mais descuidada, como se eu nunca estivesse à altura. Na hora de avaliar, a régua sobe, sabe? Não tem nada a ver com as metas. O que acontece então? O tesão vai embora e a gente acaba fazendo só o feijão com arroz, porque sabe que nada vai mudar. Entendi. Me parece, aí seria interessante avaliar, não sei se a Raquel está aí ainda. Parece uma estagnação tá de carreira, mas eu acho que sim. Tem a ver com a tua fala anterior de quando você atende empregados do serviço público. Eu não chego a ser serviço público, eu sou CLT, mas eu tenho uma estabilidade no meu trabalho, porque eu sou Petrobras. Mas é isso, a gente tem aquele crescimento por conta do tempo de casa, né? Eu tenho 20 anos de casa, então, para mim, a minha posição é cômoda, mas como eu sou 50 a mais, é uma régua lá no alto, na hora de definir as metas, e na hora de me avaliar, a régua sobe mais ainda, e por mais que eu faça, você tem uma noção, eu tive 40 entregas ano passado, de produtos de educação, que eu acho muito para um profissional ao longo de um ano, né? E ainda assim, o que eu ouvi foi: mas você é um profissional master, você tem que entregar ainda mais. Entregar ainda mais é trabalhar final de semana, virar à noite. Só que, cara, é o que você estava falando, a gente tem que equilibrar a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional. Não vou ganhar nada se eu ficar virando todos os meus finais de semana para entregar 1 milhão de coisas. Exato. Porque no final do ano a régua vai subir ainda mais e aquilo não vai fazer muita diferença. Então, eu trouxe meu exemplo para mostrar que isso acontece até com profissionais tidos como com uma formação boa de acadêmica, né? Eu tenho um doutorado, então, assim, a princípio... Sim, Raquel, o seu nome não me é estranho, eu já tinha visto coisas suas, não sei se no LinkedIn ou outro evento. Sim, a princípio a gente já interagiu no Futuro das Coisas também, Juliana. Ai, mesmo! A gente fez o curso do Futuro das Coisas. Eu falei, gente, eu conheço esse nome. Então, assim, a princípio, eu sou uma profissional que, em tese, não deveria ter problemas de estagnação de carreira. Claro. Mas o etarismo é um negócio muito forte. Sim. E assim, é velado, é um preconceito que não se quer discutir. Eu consigo, inclusive nos meus materiais que eu produzo, eu consigo discutir todos os tipos de microagressão. Mas microagressão etária eu não consigo discutir. A minha gerente sempre fala: isso não, esse assunto não, isso aí é chato. Não, isso é chato. Só que ela esquece que se der tudo certo, ela também vai envelhecer, né? Se der tudo certo, porque ela pode não envelhecer, né? Então, assim, a gente devia estar pensando sobre isso enquanto é jovem, para evitar que isso venha acontecer no futuro. Sim. Eu só quis trazer o meu exemplo para mostrar, olha, quanto mais a gente é tratado como um velhinho incapaz, mais a gente perde o tesão, e aí vai fazer outras coisas, e vai ser feliz de outra forma. Mas essa exigência também, o seu exemplo, infelizmente, ele é muito comum, né? Desse clima de cobrança, assim, acima, exagerado, de pessoas que têm que estar disponíveis para poder entregar sempre, já entregam, como você falou, acima, quer dizer, imagina. E é por isso que elas também ficam cansadas, desenvolvem burnout, adoecem, muitas vezes querem sair ou fazer algo, um trabalho, né? Porque os empregos estão nesse nível. E você sente que isso é mais forte em relação às pessoas mais velhas lá na Petrobras? Eu tive uma oferta para assumir uma função gerencial.
E a diferença salarial não cobria o que eu ganho dando aula no final de semana em instituições de pós-graduação. E aí eu trouxe isso para minha superior. Eu falei assim, olha, eu não quero, eu agradeço a confiança, eu não vou assumir porque o esforço que vai me demandar não vai ser proporcional ao prazer, assim, em relação à remuneração. Ela achou um absurdo. É um absurdo. Você não pode recusar. Eu falei, mas por que eu não posso recusar? Por que eu não posso buscar a minha felicidade? Eu me sinto feliz dando aula. Assim, eu faço isso muito bem, dou aula em várias instituições. Por que eu não posso me dedicar a isso? Ah, porque a empresa está depositando em você uma confiança. Eu falei assim, sim, que bom. Mas tem outras pessoas aqui que talvez estejam com mais tesão do que eu. E eu acho que é um slogan maravilhoso da época da ditadura, mas que a gente tem que botar sempre na cabeça. Sem tesão não há solução, entendeu? Então, assim, se a gente não conseguir ter tesão no trabalho, é melhor não fazer. Com certeza. Eu vejo muita gente que faz por conta do dinheiro e faz infeliz. Com certeza. Roberto, estou tomando tempo aí do teu encontro, vou ficar quieta agora. Eu poderia propor assim, quem quiser fazer pergunta, pode levantar a mãozinha e fazer a pergunta no ar, porque tem pergunta que nem a da Lília, é uma pergunta bastante longa. Se ela quiser explicar, se ela quiser falar, Lília, né, fica até melhor para a Juliana não ficar tendo silêncio. Eu pensei nisso também, mas eu não sabia como é que ia ser. Okay. Pois levanta a mão. Tá. Então, Juliana, obrigada aí pela sua exposição maravilhosa, muito pertinente. Agora, eu queria entender um pouquinho, você que está trabalhando com essa transição de carreira, eu percebo, eu sou professora dessa área de psicologia organizacional, né? Então, eu já tenho a minha empresa, mas as últimas disciplinas que eu lecionei foi em gestão de RH, engenharia de produção e administração, todas dessa área de comportamento e etc. Então, eu queria saber de você o seguinte, eu vejo muito claramente essa mobilidade, né? Então, assim, é um mercado muito ocupado por gente muito jovem, muito tecnologizada, e essa coisa do preconceito e essa, né? Tipo, colocar na geladeira para sair, assim, é os mais velhos. Por outro lado, são esses mais velhos que têm uma experiência, né, acumulada, né, um capital de conhecimento agregado enorme. Eu me lembro que quando eu fiz, foi quando? Acho que 2014, né? 8 anos atrás, eu estava com 40 e poucos, e aí eu pensei assim, gente, não estou conseguindo encontrar trabalho para mim aqui. A situação da docência particular está muito difícil, porque os alunos se tornaram donos das universidades e as universidades não têm nenhum pudor, né, de demitir um profissional maravilhoso se um aluno mimado chega lá e reclama. Então, essa que é a grande verdade. É verdade. E aí eu vejo que essa geração mimada que se forma, ela está ocupando, eles são mais baratos, mão de obra mais barata, claro, é evidente, eles vão ocupando um espaço dentro da organização muito grande, eles se tomam tomadores de decisão muito rápido também. Só que aí não tem a tal da maturidade emocional para poder tomar decisões. Por outro lado, né, os sêniores, eles têm essa maturidade, esse conhecimento agregado, todo esse capital intelectual, né, com eles, né, enquanto eles tácito e implícito ao mesmo tempo na vida de quem é sênior, e é subaproveitado, né? E, na minha percepção, isso é uma mobilidade da maturidade emocional, ou seja, as empresas estão com tomadores de decisão cada vez mais imaturos e profissionais cada vez mais maduros e experientes, subqualificados. Como é que você percebe isso? Você que lida muito com essa carreira, que é uma percepção minha, mas eu já estou com a minha empresa funcionando desde 2011, então já são, né, 12 anos aí na pista como empreendedora. Está dando super certo, porque eu tenho uma empresa de educação que faz gestão do conhecimento também, mas ela eu falo assim, aqui você faz com alegria, né? Porque mas aí você tem o ônus também de não ter a receita muitas das vezes, né, coincidente. Como é que você vê isso aí na prática, com o pessoal que você atende?
Essa é uma pergunta, digamos assim, de milhões, né? Porque tem 2 pontos. Assim, de um lado, eu concordo com você de que a gente não pode deixar de negar que existem, sim, pessoas dessa geração, os mais jovens, regra geral, são mais imaturos emocionalmente, são mais baratos e, por isso, estão crescendo. Não, claro que eu jamais vou negar que o etarismo existe, é mais forte em relação aos mais velhos, e as pessoas, então, são convidadas a antecipar suas aposentadorias, ou são demitidas em função de serem mais caras, né? Isso é fato? É fato, tá? Então, o nosso trabalho, qual que é a solução disso? Olha, empresas como a minha e outras que estão aí na luta de combate ao etarismo para dizer justamente que é fundamental a diversidade etária, a diversidade de raça, de gênero, de região, de classe social, a diversidade dentro das organizações. Se a organização traduz e é um microcosmo da sociedade, a gente tem organizações mais inovadoras, né? A gente mostra estudos que comprovam o que você trouxe, que as pessoas mais velhas, elas também são mais comprometidas, a motivação intrínseca é maior, o comprometimento calculativo é maior nos mais jovens, ou seja, eles estão ali mais por status, poder, reconhecimento, dinheiro, e os maduros, em geral, eles estão ali porque querem aprender, porque querem contribuir, né? Então, é outro tipo de comprometimento. A gente está aqui justamente para falar com as organizações para mudar essa visão e tirar filtros de seleção. Se a pessoa tem 45 mais, ela não entra nem na seleção, né? Então, tem uma responsabilidade de empresas como a minha, como a Mature, como a Labora, como vários outros profissionais, como a From Inandi, enfim, outras referências, que estão aí denunciando essas falas, essas práticas, para que aconteça menos. Agora, de um outro lado, eu também acho importante, porque aqui, né, eu dei uma lida rápida no que você escreveu no chat, e aí eu acho legal, tem várias aspas, né? Porque a gente também acho que uma das formas de combater esse etarismo é justamente mostrando que os estereótipos não são reais. Existem maduros que adoram tecnologia, que estão atualizados, que estão fazendo cursos, eu sou um exemplo. Existem jovens que não gostam de tecnologia ou que são maduros emocionais também. Porque dentro, o que me chama muita atenção, né, e eu posso falar, eu tenho alguns slides aqui sobre etarismo, é o seguinte: o preconceito ele é tão parte realmente fenômeno social, né, que basicamente envolve valorizar o grupo que eu faço parte e desvalorizar o que eu não faço parte, né? A teoria da identidade social diz isso. Então, se eu sou mulher, palmeirense, brasiliense, psicóloga, pois esses são os melhores grupos, né? E os grupos, então, quando a gente também, assim, só para fazer a gente refletir, quando eu critico o outro e falo, esses jovens só gostam de tecnologia, imaturos e tal, e eu coloco eles num grupo, eu também estou reforçando um estereótipo do outro grupo. Então, acho que a gente tem que, é por isso que eu sou defensora, assim como o Heinz Achers e outros especialistas, que não vamos reforçar essas caixas de que Z é assim, de que Y é assim. Vamos olhar para a individualidade, o importante é valorizar a diferença, a diversidade. E para promover diversidade, eu preciso ver se a diversidade do Brasil está dentro daquela organização. Se a organização quer promover a diversidade, esse é o primeiro passo da diversidade. Então, se eu tenho 52% de mulheres e 48% de homens no Brasil, é isso que eu tenho em todas as áreas, em todos os cargos dentro da minha empresa? Essa é a divisão que eu tenho? Se eu não tenho diversidade de gênero. Se eu tenho 51% de negros, né, de pretos e pardos, de negros, de pessoas negras no Brasil, e eu tenho brancos, indígenas, 3%, e brancos, 40 e tantos por cento. Eu tenho isso aqui dentro? Eu tenho 1% de indígenas dentro da organização? Esse é o primeiro passo. E o segundo passo é olhar, essas pessoas se sentem incluídas dentro das suas diferenças, porque a diversidade ela não é só de características sociodemográficas, a diversidade ela é de experiência, de história de vida, de valores, né? De religião, quer dizer, de crenças, de muitas coisas. Então, o que me chama atenção também é que muitas vezes eu escuto as pessoas só defendendo o grupo em que ela faz parte. As pessoas de 25 menos também estão com dificuldade de inserção no mercado e também tem muito a aprender e a ensinar. Todos temos a aprender e a ensinar.
Ninguém é jovem demais para não ter condições de ensinar algo ou velho demais para a condição de aprender algo. E eu acho que essa é o lema que a gente tem que trazer também. E se eu parto do princípio de que esses imaturos estão aqui ocupando lugar, e essa fala ela também traduz algo que não é real, porque existem pessoas de 25 anos mais maduras que de 55. E existem pessoas de 60 anos que gostam mais de tecnologia do que de 23. É outlier? É fora da curva? É com menor frequência? É, mas existe. Sim, concordo plenamente. Então, você está vendo evolução nas empresas em relação a isso, ainda que devagarinho? Vejo. Eu até me recordo também que uma das perguntas foi essa, assim, você considera que essa questão da promoção da diversidade e inclusão etária é modismo ou veio para ficar? Eu acredito que veio para ficar. Legal. Porque a gente não volta mais atrás no processo de revolução da pirâmide demográfica, né? Ela está cada vez mais... Então, assim, eu acho que é engraçado, porque eu penso... É normal a gente pensar nisso, né? Nossa, se em 2008, quando eu decidi estudar esse tema, eu tivesse feito o meu Instagram e compartilhasse conteúdo sobre isso hoje, né? Mas, assim, hoje é impressionante, não tem um dia que eu não vejo um novo perfil no Instagram que estuda envelhecimento e longevidade. É praticamente diário, é impressionante, assim. A gente costuma, o Palmer da década, tem publicações dele da década de 70, 80, né? Ele já dizia que o etarismo é o terceiro grandismo depois do sexismo e do racismo. Então, eu nem acho realmente, eu tenho, deixa eu ver se eu coloquei esse slide aqui, eu vou compartilhar com vocês. Eu acho que nessa apresentação não, mas eu tenho em outra aqui que eu posso abrir. Que, de fato, a questão etária, ela está, acho que, em quinto lugar ainda. As práticas não estão voltando, as empresas estão olhando mais para gênero, raça, LGBTQIA+, e depois vem, em quinto colocado, se não me engano, de uma pesquisa grande que eu vi, com, não sei, mais de 800 empresas, a gente tinha um número aí muito pequeno de pessoas olhando para isso, tá? E aí, só para dar um outro exemplo também, nessa área, muitas vezes as pessoas viram e falam, eu quero um programa de educação para aposentadoria. Aí eu, legal, interessante. Mas vamos fazer uma conversa antes de eu fazer a proposta? Aí eu converso com o pessoal da área de gestão de pessoas. Eu falo, olha, o PPA, né, como eu costumo chamar e tudo, ele é importante, ele é muito importante, mas ele é uma das práticas de promoção da inclusão etária. Existem várias outras. Deixa eu dar uma olhada, deixa eu te mostrar. Aí as pessoas olham assim, isso existe? Isso acontece? E tal. Aí tá. Aí eu consigo convencer a área de gestão de pessoas que é muito importante, antes de tudo, fazer uma pesquisa, um diagnóstico, uma pesquisa quanti-quali, para que eles acessem a percepção dos trabalhadores sobre se há ou não manifestações de etarismo, né, sobre como eles avaliam as práticas de gestão de pessoas, que, no fim das contas, promover a inclusão etária é revisitar todas as práticas de gestão de pessoas para ver se elas estão incluindo mais jovens e mais velhos. Inclusão etária tem que olhar para treinar, como a Julieta falou no início. Esse treinamento, ele é inclusivo, né? Aí tem gente que fala assim, esse pessoal mais velho está desmotivado, né? Não entrega... Aí você fala assim, mas há quanto tempo ele está no último nível da carreira? Quando foi que terminou o último critério de promoção e progressão funcional na sua empresa? Né? Existe possibilidade da pessoa mudar de área? Porque hoje em dia os estudos mostram que sucesso na carreira não é ter um cargo de liderança, não é crescer na empresa. Para muitas pessoas, ter sucesso na carreira é mudar de área, porque ela está cansada de fazer o que ela sempre fez. Sua empresa permite essa flexibilidade, essa mudança? Então, e como é que está outras oportunidades dessa pessoa, por exemplo, se reinventar, aprender coisas novas? Né? Agora as organizações estão olhando para isso, oferecendo treinamento sobre esse tema que a gente está falando agora, né? Para que a pessoa também, enfim, continue. Mas aí, só para concluir esse raciocínio, aí eu falo, que legal, essa empresa decidiu fazer uma pesquisa. Aí eu elaboro os itens da pesquisa. Aí a pesquisa vai para a gente e fala assim, Juliana, não faz sentido aplicar essa pesquisa, porque tudo isso que você está pedindo para os trabalhadores avaliarem, a gente não faz. Então, não faz sentido eu perguntar, por exemplo, o líder
promove a teoria e incentiva a aprendizagem intergeracional. Aqui não tem isso. Aqui não tem nem isso, nem isso, nem isso, nem isso. Então, como é que eu vou acessar se ele concorda ou discorda, se ele está satisfeito ou insatisfeito com uma prática que a gente não aplica? Aí, o que a gente tem feito agora? Tem dois caminhos. Um é a gente respeita, claro, essa decisão e só coloca as questões que fazem sentido para o aqui e agora daquela instituição, empresa. E um outro é a gente tem mudado a instrução da pesquisa. E a gente tem colocado assim, você considera importante as práticas a seguir, mesmo que a sua empresa não as adote? De 0 a 10 ou de 1 a 5. Quão importante você considera que seria a oferta dessa prática de gestão de pessoas? Porque a área já falou, a gente nem faz isso ainda, a gente está, entendeu? Então, realmente, o que eu vejo hoje é as organizações estão buscando mais promover a diversidade do que a inclusão etária, né? Muitas pessoas não é isso, as pessoas não sabem, ou como a própria Raquel falou, elas, não, que etarismo, que isso é mimimi, ainda não valorizam, e aquelas que valorizam estão começando agora com palestras de sensibilização sobre o tema, né? Agora, eu vou compartilhar aqui um slide que mostra um pouquinho isso, já que a gente entrou nessa temática. Vou pegar aqui. Eu acho que em termos de pergunta, tem mais alguma ou não? Depois a gente vê se mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Isso. Então, assim, esse método, né, eu costumo chamar método simples, não é só... Existem várias outras etapas também que podem entrar, mas um dos serviços que a gente tem oferecido hoje é capacitar e supervisionar profissionais, pessoas que trabalham. E a gente sugere essas etapas. Pesquisa primeiro, vamos ver, independente da área, aposentadoria, pilares da longevidade. Essa pessoa tem cuidado do seu futuro em diferentes esferas? Como? A gente escolhe escalas de preferência validadas, né? Faz todo o alinhamento com a área de gestão de pessoas que contratou, aplica. Nesse processo junto, enquanto a pesquisa está sendo elaborada, a gente pergunta, tem identidade visual? Identidade visual para quê? Pode ser para o programa de educação para aposentadoria, pode ser para o pilar gerações, pode ser para o pilar inclusão etária, cada organização, né, adota um termo, mas é importante que a gente defende que as áreas tenham, digamos assim, um comitê, né, voltado à equidade, diversidade, inclusão e equidade, e uma identidade visual atrativa para que as campanhas sejam feitas com essa identidade, tá? Para dar alguns exemplos, assim, hoje na CNI a gente está com uma pesquisa em andamento. O nome que eles deram é um olhar para o futuro, né? Então, é olhar para o futuro. A pesquisa é para acessar como os seus funcionários estão olhando para o futuro. E aí a gente vai fazer uma divulgação e lançamento do programa de educação para aposentadoria, porque por hora é o que eles vão ofertar, mas a ideia é que sejam outras práticas além dessa. E a gente vai divulgar os resultados dessa pesquisa. A gente divulga os resultados da pesquisa e lança as inscrições para as pessoas participarem dessas ações ou outros programas, seja palestras de combate ao etarismo, seja programa de mentoria, eles costumam chamar tradicional reversa. Então, um jovem vai trabalhar diretamente com o maduro, em que cada um vai ter um período de tempo para ensinar algo que sabe, por exemplo, entre outras, né? E a etapa 5 é a avaliação contínua. É muito importante monitorar, né? Como é que essas pessoas estão, o que os participantes dessas ações estão avaliando. Então, metodologia básica que provavelmente vocês adotam. Quando a gente fala, então, em diversidade, que é só, então, inserir pessoas maduras ou mais jovens, a gente está engatinhando ainda, porque a gente tem hoje 26% da população 50 a mais no Brasil, e as empresas que estão, né, se destacando aí tem 15%, 13%, isso eu estou falando de empresas privadas, tá? Em organizações, em órgãos públicos, isso é muito melhor, até porque agora a gente está acontecendo o contrário, né? As organizações públicas têm cada vez menos concurso nos últimos anos, e a maioria das pessoas eles estão implorando para eles não aposentarem, porque senão vai aumentar a carga de trabalho. Tem, enfim, realidades algumas diferentes, mas dentro da iniciativa privada, a média de 50 a mais nas empresas é 5%. Quem participou e venceu o prêmio da GPTW 50 a mais tinha 9%. Essas empresas tinham 9%. Entrou aqui
Tóquio Marine, Sabin, mais ou menos, né? Você vê, a Gol fez esse programa de diversidade, apesar de ter chamado de inclusão, que foi muito interessante, que foi assim, convidem os seus parentes para trabalhar na Gol. Então, os funcionários já estão lá, a maioria aí também entre 25 e 45 anos, eles chamem os seus tios, os seus pais, os seus avós, 50 a mais para trabalhar na empresa. Um programa que eles fizeram, eu acho, embarque na Gol, eu acho que não está ativo ainda, mas tem uns 2 anos que eles lançaram para aumentar. E se a gente for olhar, então, para promover diversidade e inclusão, tem como. É olhar para a cultura, para o clima, fazer pesquisa e revisitar todas as políticas e práticas. Eu nem gosto de chamar recursos humanos, esse termo está retrógrado desde a década de 90, né? Prefiro falar gestão com pessoas, criar um pilar ou embaixadores desse comitê de diversidade e inclusão etária, e tem que revisitar tudo. As práticas de recrutamento e seleção são as que, em geral, as pessoas estão vendo primeiro, mas tem que olhar para os critérios para crescimento na carreira, para atualização e desenvolvimento, para a gestão, promoção da gestão do conhecimento, né? Vocês estão aqui, podem dar uma aula sobre isso. Capacitação de lideranças, porque são eles que vão, né, realmente são os responsáveis por descentralizar esses acontecimentos, e os programas de educação para aposentadoria, a gente costuma chamar de educação para longevidade, por conta, né, a gente acabou não entrando, mas desse estereótipo negativo que a aposentadoria ainda carrega. Mas, não, assim, em poucas caixas, porque dentro dessas caixas tem outras caixas, a gente tem que olhar para tudo isso, para avaliar, né? Ju, tem mais alguma dúvida? Tenho. Eu posso fazer uma pergunta? É única. Nos atendimentos eu escrevi no chat, nos atendimentos pré-aposentados, quais as 3 maiores razões para que desejem continuar a trabalhar? É realmente importante para eles continuarem a trabalhar, a pertencer a uma grande família empresarial? É isso que você detecta? As 3 maiores razões. Então, a primeira delas é, de fato, a necessidade de complemento de renda para manter o padrão de vida, né? Vou até deixar aqui esse slide enquanto a gente fala sobre isso. Esqueci de tirar aqui a logo. Então, em primeiro lugar, é a necessidade de complemento de renda, e não só para custeio das despesas pessoais, mas também das despesas familiares. E, em segundo lugar, de fato, é o desejo de se sentir útil, continuar se sentindo útil e contribuindo com a sociedade, se sentindo produtivo, tá? Pertencer à grande família empresarial é condição, digamos, para se sentir útil e produtivo? Não, não é. Tem muitas pessoas que estão se sentindo úteis e produtivas com trabalho, né, enfim, trabalho, mas é um trabalho voluntário, ou se dedicando aos papéis familiares e sociais. Então, é muito, como eu falei inicialmente, é muito subjetivo. Tem algumas pessoas que elas, olha, eu preciso, e tem até um TED muito legal, posso colocar o link aqui. Eu deixei num slide oculto. Tudo bem que, bom, é realidade norte-americana, mas... acho que eu tirei. Eu vou encontrar e compartilho com vocês. É o TED do Paul Tasner. Ele fala sobre isso. Ele fala assim, olha, eu amo meus netos, mas eu quero diminuir os indicadores de poluição no mundo, sabe? Ele tem 66 anos e abriu a própria empresa, e ele conta, né? Se você coloca legendas em português, tá? Porque ele fala em inglês, mas não vou passar esse, eu pensei em passar outro, porque 7 minutos. Mas eu, por exemplo, também atendo mulheres e homens, e é mais difícil, claro, para os homens assumir o não trabalhar, tá? Inclusive, por exemplo, uma das pessoas que eu estou atendendo agora, que se aposentou, não tem nem 60 anos, e estava desfrutando a lua de mel da aposentadoria, ele virou para mim e falou que avisou o pai, que tem mais de 80, né? Que se aposentou, e o pai virou para ele e falou assim, vai virar vagabundo agora?
né? Sendo que o cara trabalhou 33 anos da vida, né? E tem condição de continuar. Então, eu gosto muito dessa frase, que é o seguinte: a aposentadoria é um direito. É um direito a pessoa ser independente financeiramente, ou seja, ela vai ganhar mais do que gasta. Claro que isso exige também consciência de custos, né? É por isso que tem que estudar educação financeira, claro, para também colocar e não se endividar. Mas se ao longo da vida a pessoa aprendeu, né, a ter essa consciência de custos, é um direito que ela, e infelizmente cada vez mais, em função das reformas que já foram aprovadas e outras que serão, e do teto do INSS, está cada vez mais difícil as pessoas viverem, manterem o seu padrão estilo de vida sem trabalhar. É uma pena, né? Que a gente tem, então, pessoas que, poxa, eu tô cansada, já contribuí muito, já fiz centenas de coisas, e eu vou ter que continuar me atualizando. Eu gostaria de poder me atualizar só pela motivação intrínseca, do que eu gosto de ler, de desfrutar. Então, assim, não é fundamental que uma pessoa continue trabalhando no sentido de depender financeiramente daquele retorno para se sentir bem, né? Existem outras formas da pessoa buscar isso, tá? Essa é a minha perspectiva, assim. Eu coloquei no chat uma pergunta que veio pelo Insta. Não sei se você já respondeu, mas se você puder reforçar. Tá. O que muda em termos de lifelong learning e os 60+, né? Então, como eu trouxe nesse slide aqui, eu acredito que a maior dificuldade do que a gente observa nos 60+, como a Julieta também trouxe no início, né, da nossa troca, a dificuldade de reconhecer que é preciso aprender competências tecnológicas. E a Longeva tem uma parceira, que é uma parceira de São Paulo também, que chama Mais Vívida. É uma empresa em que eles capacitam jovens para que se tornem, eles chamam de anjos, né? E esse anjo, quando você o contrata, ele entra online com você e tira dúvidas de tecnologia para você e te ensina a usar as ferramentas que você considerar importantes. Pode ser organizar o seu computador, pode ser um programa, pode ser rede social, pode ser evitar golpes na internet. Então, como a Longeva não oferece esse serviço, eu não tenho a pretensão de oferecer esse serviço, eu sempre indico para os meus clientes de orientação profissional de carreira, se houver essa demanda, que contratem a Mais Vívida. Os valores são viáveis, são possíveis, não são absurdos, e você tem a possibilidade, aqui um exemplo, né, de fazer com que essas pessoas aprendam. Tem pessoas mais velhas que querem aprender a utilizar o WhatsApp melhor para se comunicar com os netos. Tem pessoas que querem aprender novas tecnologias para vender para divulgar o seu trabalho. E é como eu falei, assim, não precisa ter todas as redes, mas um blog, um site ou uma rede, ela ajuda, sim, a fazer com que as pessoas encontrem o seu contato e conheçam o seu trabalho. Então, é uma análise importante a ser feita, tá? Então, muda no sentido de uma maior resistência que a gente quer quebrar e não quer reforçar em termos de competências tecnológicas, e talvez uma visão de empreendedorismo ainda mais tradicional mesmo, de que empreendedor é só quem abre negócio, como eu falei, não é. É importante você desenvolver e olhar para as suas competências empreendedoras, mesmo que você trabalhe dentro de uma organização, mesmo que você queira ser prestador de serviço. Tá? Márcia? Tá no fim, não tá? Oi? O tempo acabou, né? Só mais essa última agora, para ela, que também foi apresentada no Instagram, né? Acabei de colocar no chat. E depois o Odair, tá? Tá, então, aqui a pessoa diz que ela é workaholic, né? E ela se aposentou. Olha, em geral, as pessoas que têm mais dificuldade de se adaptar à aposentadoria são os workaholics, né? São aquelas pessoas que aprenderam a desfrutar reconhecimento e valorização, especialmente por meio do papel profissional, tá? É por isso que um dos temas, inclusive, que a gente gosta de abordar
nos nossos programas de educação para aposentadoria. É claro que esses 6 temas podem se desdobrar em 20, né, em 12, quer dizer, mas entra critérios legais para aposentadoria, entra educação financeira, saúde física, mental, cognitiva e emocional, que né, pode se dividir, o cultivo de relações familiares e sociais, tem as relações amorosas também, fundamentais. Vou ou não desenvolver um projeto pós-carreira, por exemplo, e o desapego psicológico, né? Porque o trabalho, a gente sabe que ele é construtor da identidade humana, mas, além disso, ele norteia a nossa rotina, o nosso dia a dia. As pessoas têm muita dificuldade de desapegar de coisas como mesmo o e-mail, o crachá, o posto de trabalho. E por isso que eu indico para as pessoas que workaholics e acabaram de aposentar, se você sentir que está sendo difícil essa transição para você, essa adaptação, é buscar ajuda, né? Vou colocar aqui rapidinho. Aqui. A aposentadoria é um processo, em primeiro lugar, que envolve várias etapas, essas são as principais delas, e multidimensional. Então, a gente tem uma série de fatores que interferem no planejamento, na tomada de decisão, no trabalho ponte. O trabalho ponte é quando a pessoa aposenta, quer dizer, ela começa já a receber os valores para os quais ela contribuiu, seja de pensão social complementar, privada, mas ela continua trabalhando, ela não se desligou 100% ainda do mercado de trabalho, que é uma situação hoje que eu chuto aí da última vez que eu vi, a gente tem 67% da população ainda em trabalho-ponte, a gente tem uns 30% que não passou pelo bridge employment, como a gente chama em inglês, né? Foi direto, se despediu do mercado assim que alcançou os critérios. Isso é cada vez menos comum, justamente por isso, justamente porque a gente tem aí um valor que é ofertado que não é suficiente para manter padrão, tá? Mas só esse slide também, a gente poderia ficar 20 minutos aqui falando de cada um desses fatores e como eles interferem no processo. Qual a minha opinião sobre as cotas? Isso, a gente tem o Odair na frente, aí tem a das cotas, e se você puder, a gente vai caminhar com as perguntas até às 10h45. Aí eu passo para o Roberto, tá bom? Tá bom, Odair, tranquilo. Tá na fita, Odair. Obrigado, Márcia. Se a Juliana quiser concluir essa parte aí, porque talvez a minha pergunta seja um pouquinho fora do que ela ia passar agora, desse tema. Tá. Se ela quiser, pode ficar à vontade aí. Certo. Eu vou responder. Minha opinião sobre cotas é sobre cotas para a inclusão de todas, é a mesma, assim, independente de ser idade, ou gênero, ou raça. Eu sou a favor, e sou a favor porque, se além de treinamento de vieses inconscientes, se a gente não faz vagas específicas para esse público, a gente não resolve essa realidade. A gente não resolve, né? É o que a gente chama de dívida histórica, certo? Então, assim, agora, se eu pensar, eu tenho 37 anos. Na década de 90 eu estava estudando. Eu estudei com negros? Não estudei. Eu conto nos dedos os negros com quem eu estudei. Né? Assim, é muito comum essa frase aqui, deixa eu colocar para vocês também, que eu coloquei aqui no slide para falar um pouquinho sobre etarismo. A gente estava lá fazendo uma divulgação. Nossa, foi só depois da sua palestra que eu percebi que a pessoa mais velha que trabalha comigo tem 40 e poucos anos. Nem tinha percebido. Isso é etarismo, né? Quando a empresa não contrata, demite antecipadamente pessoas dessa faixa etária. Quer dizer, é a expressão, é a discriminação etária, né? Então, como é que a gente consegue fazer isso sem vagas específicas para o público 50 mais e em seguida 25 menos, contratação de menor aprendiz e etc. É uma pena, como a Lília também trouxe, né, essa viés crítica, que é fundamental que a gente tenha, que as vagas que eles estão oferecendo é estágio, e as pessoas estão né, aceitando, porque é o que tem, é uma pena. A gente tem que continuar lutando para que as vagas sejam condizentes, né, com a expertise, né, que os valores pagos, os salários respeitem
o tempo que essa pessoa tem, assim, é uma luta que a gente não pode abrir mão, porque é um fato. Aí, antes de passar a palavra para o Odair, eu vou só finalizar aqui os meus slides, porque aí eu tiro. Eu gostaria de indicar esses 2 livros. A Marisa Tavares escreve no blog G1 há alguns anos já, ela tem uma coluna, né, no G1, e os textos dela são excelentes. Em geral, ela traduz resultados de estudos. Eu fiz uma live com ela também, está no YouTube da Longeva. Eu gosto muito desse livro porque ele é muito simples e ele aborda todos os pilares da longevidade, tá? A Invenção de uma Bela Velhice, a Miriam Goldenberg é famosa, né? Ela tem outros também. Eu tenho outros aqui dela, tenho Liberdade, Felicidade, Foda-se. A Miriam também tem TED, escreve na Folha de São Paulo há um tempo, estuda no Novenários. E para quem quer permanecer no mercado de trabalho sem reinventar na carreira, eu indico esse livro do Rafael D'Andrea, é muito bom, Reinventando-se Depois dos 50 anos, que eu saiba, hoje ele mora no México, ele conta de histórias de reinvenções que ele fez na carreira, e outro que a gente usa muito também nesse processo, além do Ikigai, é o Design da Sua Vida. É um livro muito bom também. Tem aqui vários deles, né? Da Marisa Tavares, O Design da Sua Vida, o da Miriam, entre outros aí, Ana Cláudia Quintana Arantes para falar sobre morte, luto, enfim, tem muita coisa boa sendo publicada. Eu gostaria de deixar 2 frases também. A data de nascimento não deve ser levada ao pé da letra. Você nasce quantas vezes for preciso, do Carpinejar. Muitas vezes, para que as pessoas assumam transformações na carreira, elas precisam deixar morrer as suas identidades antigas. Não tem outro processo, né? E toda despedida de uma escolha, de uma carreira que foi feita, é um processo de luto. Mas você vai renascer, e vai ser bom também, vai ser muito bom. Para a alma não ficar sedentária, corra riscos. Talvez traduza aí a escolha que a minha tia teve de assumir um outro risco mesmo não pagando tão bem, mas de continuar se reinventando, né, para a alma não ficar sedentária, não é só o corpo. Desde janeiro desse ano, eu estou oferecendo um grupo de estudos para profissionais, então são pessoas que trabalham com essa temática. Para cada, esse é o nosso site para divulgação dos textos. Eu subo os textos por mês e estudo já tem agora esse print é de março, mas a gente já teve, todo mês a gente escolhe um tema, e aí esses profissionais participam. A Cristinei de Leandro França é minha parceira nos programas de educação para aposentadoria, e a Roberta Casari, como eu falei, é nossa orientadora de carreira, e entre outros profissionais aqui que têm participado. Já deixei os nossos contatos, e é isso, pessoal. Algumas referências. Então, vamos deixar o Odair e aí, porque a gente já está faltando 10 minutos para o nosso horário final, né? Das 11 horas. Ah, que legal. Então, Odair, fique à vontade. Lilian trabalhou com a Miriam. Estou me sentindo muito bem, muito legal mesmo. Gostaria de agradecer a esse BGC por esse webinar, né? Muito, muito bom, e ficaria aqui por horas ouvindo e aprendendo mais sobre isso, né? A gente tem muito, muito a aprender mesmo. Gostei das perguntas, das respostas, e aí eu queria falar, eu tenho 42 anos e eu vi o título, né, sobre esse webinar, e me chamou muita atenção, e a gente tem que estar preparado, né? Se preparar para amanhã. Eu tenho esposa, 2 filhos pequenos ainda, 7 e 4 anos, um menino de 7, um menino de 4. Então, a gente pensa, tem que cuidar, tem que sustentar, né? E amanhã, como é que vai ser isso? Eu sou analista de sistemas, essa área está bastante aquecida. Por semana a gente recebe proposta de emprego e eu estou trabalhando de home office. Então, assim, está muito legal essa área. Só que eu fico pensando, será que isso vai durar para sempre? Será que eu vou estar nesse pique que a área exige de raciocínio rápido toda hora, todo dia, e meu contrato é CLT? E aí eu penso em relação a isso. Como é que eu vou lidar com esse pensamento que fala, amanhã você talvez não tenha esse raciocínio que a sua área exige, que as demandas exigem. Então, como eu vou atuar? Como eu vou me colocar diante disso? Eu procuro outra área, procuro outro serviço,
É mais ou menos essa pergunta. Não sei se você entendeu, se você pode falar sobre Sim, entendi. isso. Obrigado. Nada. A sua fala, Odair, ela traduz uma preocupação, né? Uma preocupação que é pertinente e um cadinho de ansiedade também, que também é natural do momento que a gente está vivendo agora, né? Então, assim, você está realmente, quem gosta, o grande problema, por exemplo, eu não gosto de trabalhar com TI, né? Então, ainda bem que também a área que eu escolhi, no caso, a área de carreira está em alta, mas assim, quando a gente não consegue identificar para um profissional uma área de interesse, competências e experiências que não estão em alta, aí a gente tem que se preocupar. Mas, de fato, é uma preocupação do aqui e agora. Eu acredito que vai demorar muito para a área de tecnologia cair, né, assim, esse interesse. Então, o que eu falo para você é, não precisa ficar ansioso, você já está fazendo tudo o que você tem que fazer, o fato de você estar aqui já traduz que você está preocupado, né, nesse momento de vida, com 42 anos, e a única coisa que eu tenho para te dizer é continue se mantendo atualizado. Continue fazendo cursos da sua área que você considera que são pertinentes, né, dentro do seu segmento, e que bom que você gosta desse segmento. Acho muito difícil o segmento da TI cair em termos de demanda, porque a revolução tecnológica, ela veio para ficar aí, né? Já tem algumas décadas e ela só se intensifica, certo? O que eu acho importante é você buscar realmente cursos que sejam, assim, talvez, eu não preciso disso agora, mas eu vejo que, sei lá, esse programa, entender melhor como esse programa funciona, ou fazer uma pós, que pode ser também complementar, não precisa ser diretamente na sua área de interesse, mas talvez em competências socioemocionais ou em liderança, se você tiver vontade de exercer essa função. Então, assim, o que eu acho importante é a gente se manter atualizado, e não precisa ser o que eu faço, por exemplo. O meu segundo semestre costuma ter mais trabalho que o primeiro. Então, em todo o primeiro semestre eu faço um curso. Pode ser de 20 horas, pode ser de 300 horas. Não precisa ser necessariamente uma pós, lato sensu, ou, né, fazer um curso. Tanto que, onde eu conheci a Raquel? No Futuro das Coisas. Falei, olha, esse lugar me compartilha muito conteúdo interessante. Qual é o futuro das profissões? Vou fazer esse curso. Está diretamente relacionado. Tinham coisas que foram ditas ali que para mim não era nada de novo, e tinham coisas que eu nunca tinha ouvido falar, né? Aí, isso foi em 2020. Em 2021, eu fiz sobre carreira com Rodolfo Ambiel. Então, assim, mas você trabalha com carreira, você vai fazer outro curso de carreira? Eu preciso saber o que está na alta, o que está acontecendo, porque eu estou vendendo serviço nessa área. Então, e outra, quando a gente faz um curso, a gente também ativa a nossa rede, né? Foi mal, que eu também empolgo, né, gente? Falo pouco. Bom, gente, eu assumo um papel tão difícil nesse grupo que qualquer hora eu vou entrar em crise de ansiedade. Eu peço desculpa, né, por a gente controlar o tempo, mas passar das 11 é um pouco ruim para nós, tá? Então, eu agradeço e gostaria de convidar o Roberto. Quem tiver perguntas, pode escrever, que depois a Juliana responde, né, Juliana? Com certeza, gente. Desculpa ter me prolongado nas respostas. Imagina, o assunto é muito empolgante. Roberto, você quer fazer o encerramento? Ei, Márcia. Obrigada. Bom, falar novamente, feliz aniversário, minha parceira, na SBGC Master. E espero que vocês tenham aproveitado de montão a Juliana e tentem se associarem ao SBGC Master. Não é só para associados do SBGC, é para qualquer pessoa de qualquer idade se associarem. Nós temos reuniões, temos clipping, nós temos webinar. Então, seria muito bom. Nós temos por volta de 80 associados e é simples, é pegar www.sbgc.org.br/agenda.html. Eu espero vocês lá. Obrigado, Juliana. Valeu demais. Obrigada a vocês, gente.
Eu só queria acrescentar que quando fala associado, pensa lá, vou ter que pagar alguma coisa. Não, é gratuito, tá bom? É apenas uma troca, é um network, né? Esse grupo surgiu da necessidade da gente estar junto, trazendo as nossas angústias, né? Então, fiquem à vontade, é gratuito, não estamos vendendo serviço, tá bom? Simplesmente queremos dar uma opção para as pessoas estarem em rede, né? E compartilhando. Eu pus no chat, né, esse endereço que o Roberto falou. Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo. Alguém quer dar mais a Raquel quer falar? Não. Vamos abrir as câmeras para tirar uma fotinha? Vamos! Vamos fazer uma fotinha? Tirar o óculos, assim, que sai bonito na fita. E agradeço aí as contribuições, os comentários, as perguntas. Que bom ver a Xênia. Oi, Xênia. A Xênia está no nosso grupo de estudos. Ok, um sorriso. Olha o sorriso. Atenção, olha o jegue. Porque jegue, né? Eu fui fazer uma viagem e o cara falava isso, eu achei engraçado, né? Você vê como Guia de turismo fala isso, né? Isso. Então, gente, pronto. Olha o Carlos aí, né, Carlos? Obrigada. Carlos é do grupo também. Parabéns, Márcia. Obrigada, amor. Maravilhoso, Márcia. Obrigada, Juliana. Parabéns, vou escrever para você. Roberto e Raquel, Juliana. adorei te rever você. Prazer, Carlos. Muito obrigada, gente. Me adicionem no LinkedIn, a gente fica em contato também. Quero conhecer os trabalhos que vocês desenvolvem. Legal. Boa sorte. Parabéns. Tchau, Fernanda. Obrigada. Tchau, Denise. Tchau.